Boa noite a todos. Dando início ao ciclo de palestras sobre o professor Herculano Pires, comemorando seu centenário, nós temos hoje aqui Paulo Henrique Figueiredo, que é escritor, pesquisador espírita. Ele produz e dirige um programa que é o Universo Espírita na Rádio Boa Nova, e vai, então, discorrer sobre o tema Espiritismo, o Grande Desconhecido, que está exatamente no livro Curso Dinâmico de Espiritismo. Muito obrigado, Paulo. Se puder falar de pé aqui, a gente agradece. Boa noite. Dá para me ouvir daí do fundo? Dá, né? Primeiro eu queria dizer para mim tem um significado importante estar aqui presente, em virtude da minha trajetória no estudo do Espiritismo, né? Eu venho de uma família espírita, que meus avós já eram espíritas, meus pais eram atuantes no movimento espírita, né? Dirigentes, frequentadores, médiums, né? Eu lembro, inclusive, de um episódio. Minha família, todos são médiums, né? Meus avós eram médiums, meu pai, minha mãe, todos. E uma vez, eu era bem moleque e estava esperando o almoço no quarto. Eu deitei sobre a cama, abri um livro para ler. E quando minha mãe me chamou, eu fui levantar de repente, me apoiei no chão e minha mão passou o chão. E eu fiquei flutuando passando o chão e saindo. Eu tentei chamar meus pais rapidamente, mas o som não saía. É como se eu estivesse falando num lugar sem ar, vamos dizer assim. E eu tomei um susto muito grande e depois desse susto eu consegui me levantar. Aí eu corri para a cozinha e falei, mãe, e contei o episódio. Ela falou assim, não, você saiu do corpo, seu pai também sai, eu também saio, sua irmã sai. Então não foi muita novidade. E em casa aconteciam algumas coisas estranhas, né? Algumas coisas se mexiam sozinhas, porque meu pai tinha efeitos físicos, né? Uma vez a gente estava jantando e na casa da minha avó tem aqueles buffets antigos, né? Tinha alguns vasos assim em cima. Aí enquanto a gente conversava, um vaso começou a andar. Aí todo mundo parou, viu o vaso andando. Na hora que ele parou, continuaram comendo, né? Então como eu convivi com isso em família, e uma vez entrei na casa da minha avó também, e vi um senhor negro sentado na sala. E eu tomei um susto muito grande e corri. Aí ela falou assim, não, é o senhor que trabalha no centro. É o pretinho velho que trabalha lá no centro. Você deve ter visto ele aí. Então nada era surpresa, né? Então quando você convive, a mediunidade começa a ser uma coisa que faz parte da vida, do cotidiano, né? E isso acontecia na minha casa. A outra coisa era a leitura de acesso à literatura espírita. Meus pais tinham codificação espalhada pela casa inteira e eu era um ávido leitor. Eu não sei quem aqui já leu, ou já ouviu falar disso, ou já leu Tesouros da Juventude. Eu li o que aparecesse na minha frente, né? Então tinha uma coleção lá de Tesouros da Juventude da minha mãe, muito antiga, né? Falava da época da guerra, explicava como é que era uma carvoaria, tinha contos, Então, li aquilo inteirinho, a coleção inteira. Depois eu vi uma enciclopédia Conhecer na casa do meu avô, li ela inteirinha. Aí comecei a ler, tinha uma coleção de literatura universal. Aí peguei também li inteirinha. Depois tinha uma de livros da literatura brasileira, também li. E um dia eu vi na estante dos meus pais a Revista Espírita. E eu comecei a olhar aquilo, achei tão interessante, né? Aí eu perguntei para meus pais, o que é essa Revista Espírita? Eu falei assim, não, Kardec todo mês escrevia uma revista, desde que ele publicou o Livro dos Espíritos, e por 10 anos, até a revista do mês da morte, ele deixou publicado, né?
E eu achei fascinante isso, inclusive porque as primeiras revistas que estão publicadas pela Edicel, tem até, o Kardec até colocava o cotidiano, quem eles tinham recebido, as comunicações que vieram, quais eram as dúvidas que eles estavam levantando, tinha um texto antes. E eu fiquei fascinado com aquilo. E eu li aquela coleção, mais do que uma vez. Muitas vezes eu li aquela coleção, porque eu achei divertido, né? Mais do que o Tesouro da Juventude, né? E depois eu comecei a frequentar o centro e começou a surgir alguns problemas. O espiritismo que eu tinha conhecido por meio dos livros de Kardec não era o que eu encontrava nas aulinhas no centro. E começaram a surgir algumas discussões no centro a respeito disso, né? Uma vez, vinha um escritor espírita fazer uma palestra no centro. Tinha vários livros. E eu li os livros dele antes dele vir, para saber do que se tratava. Aí ele começou a fazer uma palestra e ele estava lançando um livro sobre Maria Madalena. Quando ele abriu para perguntas, eu falei para ele o seguinte: esse livro seu é psicografia ou é um livro de pesquisa? Ele falou: não sou médium, esse é um livro de pesquisa. E quais são as suas fontes? A literatura, uma literatura vasta sobre isso, citou uma série de livros e tal. Aí eu falei para ele assim: no caminho de Madalena indo para o sepulcro, você descreve o que Madalena estava pensando. Aonde que você encontrou por pesquisa o que Madalena pensava no caminho do sepulcro? Se isso não está escrito em lugar nenhum. Aí levou alguns minutos, uns segundos ali para conseguir pensar numa resposta, começou a dar uma resposta, depois mudou para outra, e no fim ele ficou confuso e não conseguiu dar resposta alguma, né? Causou um certo alvoroço esse episódio no centro, mas eu comecei a perceber que o espiritismo não era bem compreendido no centro espírita. Um pouco para frente, eu tive acesso às obras do Herculano Pires. E eu encontrei no trabalho do Herculano essa postura de questionamento que eu tinha desde criança, de não aceitar, de querer saber a fundo, de não ouvir uma resposta rápida, de fazer pesquisas mais profundas, né? E nesse centro, eu comecei a questionar, depois mais à frente, sobre magnetismo animal, que eu via que Kardec dizia: magnetismo animal, alguém já viu isso na codificação? Magnetismo animal e espiritismo são duas ciências gêmeas, diz Kardec. Não é possível compreender uma sem compreender a outra. Aí eu falei: e o que é magnetismo animal? Que ciência é essa? E comecei a perguntar e ninguém me dava uma resposta adequada, né? Para encurtar a história, de lá, durante uns 5 anos, pesquisando a fundo, eu descobri que não tínhamos nada em português a respeito desse assunto, né? E fiz contato com a Biblioteca Nacional da França, consegui os exemplares dos livros de Franz Anton Mesmer, que foi quem fundou a ciência do magnetismo animal. E naquela época eu tinha um grupo num centro espírita que eu estava fazendo um curso. E eu comentei para esse grupo que eu tinha feito toda a transcrição das obras de Kardec, que eram de Mesmer, que eram em francês, né? Passei no computador e estava com isso pronto para ser traduzido. E se alguém ali conhecia, ou tinha alguma indicação, pudesse me falar, né? E um senhor que estava ali já há 3 anos comigo, muito discreto, né? Sabia que ele era médico, ele falou: eu vou conversar no final da aula com você. E no final da aula ele se aproximou e falou o seguinte: olha, eu sou um professor de medicina, minha vida inteira fui materialista, cético, e considerava que a morte encerrava ali a existência. E ensinei isso para os meus alunos durante décadas, né, na faculdade. E me aposentei e tive um câncer na garganta.
que estava evoluindo de tal forma que não havia mais resposta alguma na medicina, para o meu caso. A minha esposa frequentava um centro, que era só atravessar a rua. E ela disse para ele assim, olha, que custa se atravessar a rua e ir lá? Eu sei que você não acredita, mas vai até lá, você não vai perder nada por fazer isso. E ele fez. E para surpresa dele, ele regrediu o câncer. Ele não tinha mais câncer depois que ele fez o tratamento de passe nesse centro. E ele procurou um curso. E a senhora que coordenava esse centro, ela disse o seguinte, olha, vai começar um curso que o rapaz Paulo Henrique de Figueiredo vai passar a trabalhar aqui no centro. E ele falou, eu vou lá. E o primeiro dia ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, eu tenho uma pergunta que é a minha maior dúvida. Se você puder me responder, eu vou ficar muito grato. Eu falei, o que é? Para que serve Deus? O que vocês responderiam para ele, hein? Não é tão fácil, né? Ele não perguntou o que é Deus. Ele perguntou para que serve Deus. Não é fácil responder. E aí nós mergulhamos no livro de Kardec, né? Eu disse, nós vamos encontrar essa resposta juntos. E mergulhamos no estudo, uma pessoa extremamente dedicada, né? E ali ele me revelou, olha, eu sou professor da Faculdade Paulista de Medicina, tenho livros adotados pela Universidade de Citologia, sou tradutor do francês, especializado no século XVIII e XIX. E vou traduzir todas as obras que você colocar na minha mão. E nós traduzimos praticamente 20 obras do magnetismo animal, e eu publiquei isso no livro Mesmer, A Ciência Negada, que traz a história do magnetismo e a recuperação da sua ciência, né? Eu devo todo esse trabalho de pesquisa que eu tenho feito à inspiração que me deu o esforço do Herculano Pires. E de lá para cá, tenho estudado não só o Herculano, como Kardec. Estou me preparando para fazer uma obra nos mesmos moldes do que eu fiz sobre Mesmer, a respeito de Kardec, que deve ser lançada no ano que vem. E com essas informações que eu tenho pesquisado esses últimos anos, eu vou apresentar para vocês uma visão que eu tive a respeito do livro do Curso Dinâmico do Espiritismo, que chama o Espiritismo de o Grande Desconhecido. E eu acho que ele ainda é o grande desconhecido. Não conseguimos ainda decifrar o Espiritismo como deveria ser feito. O Herculano, no contato que ele teve com o Espiritismo, vocês conhecem a biografia dele, já leram obras dele, né? Não? Já leram? Pergunto para vocês, no que ele baseava a sua convicção para defender posições tão determinadas quanto as que ele fez? Olha lá, não temos ali a coleção Educação Espírita? Que apoio ele teve para lançar essa coleção dos espíritas? Ele não teve apoio nem do movimento espírita e nem dos professores ou das pessoas ligadas à educação. Nem quem ele queria favorecer com esse material e nem quem era contra a associação do espiritismo com a ideia da educação. Aonde que ele arrumou convicção para considerar-se no caminho correto? Tinha alguma obra, alguma coisa, sem ser Kardec, que poderia dar a ele essa convicção? O que ele tinha de disponível às suas mãos? Quando o Herculano ele combateu determinadas iniciativas e determinados desvirtuamentos do espiritismo, que base o Herculano teve para poder distinguir o que era adequado e o que não era? O que era o joio, o que era o trigo? Vocês fazem ideia? Imaginem um de nós exercendo essa tarefa, né? Realmente, ele teria que tirar isso do que ele tinha acesso, que era a codificação e a revista espírita, não é isso? Agora, por meio daquele conjunto de livros, nós temos uma diretriz clara do que é adequado e do que não é? É simples você dizer que conceitos são espíritas, quais não são? O que vocês acham? O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: não é fácil fazer história
da época que vivenciamos. Não é verdade? Aqui, muitas pessoas aqui conviveram com Herculano Pires. Muitas pessoas aqui têm admiração pelo trabalho que ele fez. Mas vocês têm dimensão do que representou Herculano Pires? Penso aqui Você conhecia seu pai de casa. Isso. Agora, o seu convívio dele era ele como pai. Você não conseguiria fazer uma análise do que ele estava representando para o Espiritismo? Hoje a análise que eu faço é que eu perdi muito tempo. Mas eu te digo o seguinte, ele também não saberia analisar o que representaria o trabalho dele. Tem uma expressão de Emmanuel que está ali. Isso. Mas para o Emmanuel, o Emmanuel não vale, porque o Emmanuel está olhando de lá. Ele tem mais informação do que nós. Né? Com essa pesquisa que eu fiz da época de Kardec, de Mesmer e desses conceitos, como é que eu consegui fazer isso? Hoje nós temos o acesso pela internet. Vocês não imaginam o volume de informações que a gente pode obter se tiver o interesse em fazer uma pesquisa. É possível hoje você ler todos os jornais da época de Kardec, ano a ano. Você consegue ler os jornais da França, os jornais dos Estados Unidos, os jornais da Inglaterra. Você consegue saber os movimentos em paralelo, né? Quais eram os jornais que eram contra Kardec, o que estava sendo publicado. Né? Os livros, os jornais e revistas de magnetismo, por exemplo, antes de Kardec, durante e depois. É possível, temos acesso aos livros de ciência da época de Kardec. Que livros estavam disponíveis para as pessoas lerem a respeito de física, química, biologia na época de Kardec? O que é que se estudava de filosofia naquela época? O que aconteceu depois de Kardec, no Brasil, na França? Tudo isso está à disposição de quem quiser fazer pesquisa. Está havendo uma intensa pesquisa a respeito disso. Há muitos pesquisadores hoje que não estão mobilizados, né, como sendo um corpo único, estão espalhados pelo Brasil inteiro, né, estão fazendo pesquisas profundas, inclusive na universidade, e o Herculano tem sido patrono de quase todos eles. Todo mundo que hoje faz uma pesquisa mais séria a respeito do Espiritismo passou pela leitura dos livros do Herculano Pires. Há, então, uma semente plantada pelo Herculano que já está frutificando, em meio a pesquisadores e historiadores espíritas e não espíritas. Também existem não espíritas pesquisando o Espiritismo. Na minha opinião, nas próximas décadas, o Espiritismo provavelmente vai começar a deixar de ser o grande desconhecido. E eu afirmo aqui que o Herculano foi um precursor, e um precursor intuitivo, porque ele não teve acesso a essas informações todas. E posso dizer, hoje, pela leitura que eu tenho das obras dele e pela recuperação que eu tenho participado em se fazer na história do Espiritismo, que Herculano Pires representa a resposta dada pelo pensamento de Kardec aos desvios que ocorreram e começaram a ocorrer um ano depois da morte de Kardec. Na França, nós tivemos um desvirtuamento do entendimento do que é o Espiritismo pelos próprios pares, pelas próprias pessoas que conheceram o Espiritismo de Kardec e deram continuidade à sua obra. Isso começou a ocorrer um ano depois que morreu Kardec. Já ocorria em sua época, mas isso ocorria na periferia. Os indivíduos se escondiam. Quando morreu Kardec, eles tomaram conta da estrutura da Sociedade de Kardec, da Revista Espírita, e inverteram os conceitos propostos pelo Espiritismo. De tal modo de que, de 1870 para cá, nós vivenciamos a Idade Média do Espiritismo, da mesma forma que ocorreu a Idade Média do Cristianismo. Depois da morte de Jesus, os seus ensinamentos foram esquecidos. E muitas instituições inverteram os conceitos, as ideias que eram as ideias de Jesus.
Com o Espiritismo ocorreu a mesma coisa, uma inversão dos conceitos. O que a gente pode interpretar, então, nesse contexto? Que o Herculano, quando ele começou a defender o entendimento profundo que ele teve no contato com o Espiritismo, ele defendeu Kardec. Ele defendeu os conceitos originais do Espiritismo. E todos nós, espíritas, temos que mergulhar no estudo para conseguir compreender isso. Porque, infelizmente, ainda hoje, defendendo Kardec incompreendido, Herculano também é incompreendido. Esse livro aqui, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido, não é muito lido, não é muito conhecido. E contém aqui recuperações das ideias de Kardec fantásticas, que Herculano conseguiu fazer isso, agora afirmamos como espíritas, pela bagagem dele como espírito, inclusive antes de encarnar. Ele teve que recuperar isso pela pesquisa, pelo estudo. Mas uma mente que trabalha a favor de uma ideia com tanta propriedade não se improvisa. Um espírito que vem com uma missão dessa, ele não se prepara há alguns anos para isso. É necessário que se prepare algumas vidas para conseguir ter uma determinação. Então aqui já respondo aquela pergunta que eu fiz. Da onde vinha a determinação do Herculano? Eu afirmo aqui, Herculano conhecia o Espiritismo antes de ser Herculano. Na espiritualidade ele tinha noção dos conceitos que ele precisava defender. Da mesma forma que o Espiritismo, na espiritualidade, você não precisa de livro para conhecer o Espiritismo. O Espiritismo nos espíritos de uma determinada evolução para cima está presente neles, no entendimento deles, de forma parcial e de forma coletiva na coletividade dos bons espíritos, que é a origem da doutrina espírita. Bom, eu estou fazendo umas afirmações aqui, mas eu vou oferecer para vocês fatos para embasar o que eu estou dizendo, né? Quais foram os grandes combates do Herculano? Porque o Herculano, na sua obra, ele tinha, e principalmente nessa, ele tem duas tarefas. Ele recupera os conceitos espíritas, originais, adequados, e denuncia os equívocos. Ele faz as duas coisas. E se nós vamos ver o conjunto de livros do Herculano, nós temos livros que trabalham nas duas questões. Ele tem livros em que ele vai trabalhar a questão da filosofia em profundidade, a questão da educação em profundidade, e tem diversos livros que vão denunciar os equívocos, né? No livro dele, A Pedra e o Joio, conhece um livro, A Pedra e o Joio? Ele vai fazer uma exposição, né, teórica de quais são esses desvirtuamentos do Espiritismo. Vai qualificá-los, né? Vai demonstrar como que se age para deturpar uma ideia, né? E vai, inclusive, classificá-los. Ele dividiu em 3 grandes áreas: mistificação de espíritos, mistura de doutrinas ocultistas com o Espiritismo e o que ele chamou de inovações aberrantes em nome de uma suposta evolução e uma onda de culturalismo místico que se opõe à restauração do verdadeiro Espiritismo. Então, são 3 frentes. Para a gente ser bem claro, um grupo de espíritos se aproxima de médiuns despreparados e, em nome do Espiritismo, propõe teorias equivocadas. Então, essa ação tem início no mundo espiritual. É uma mistificação de iniciativa de espíritos. A segunda, quem é que faz a segunda? Mistura de doutrinas ocultistas com o Espiritismo. São os espíritos? São quem? Os espíritas. O que o Herculano chamou de cavalo de Troia. Ou seja, a mistificação que surge dos espíritas, dentro do próprio Espiritismo. E como é que acontece isso? O indivíduo vai buscar em outras fontes, né,
assuntos que são parecidos com os assuntos tratados no Espiritismo, absorve aquele conhecimento no meio da leitura e começa a repetir isso no meio espírita. Né? E as outras pessoas, por já terem ouvido falar também daquele assunto, transformam aquela iniciativa em moda. Né? Então, nós temos a mistificação de origem dos espíritos e mistificação de origem dos espíritas. E a terceira? Veja, a mistificação de espíritos pode surgir num meio mais ignorante. Um grupo de médiuns despreparados, pessoas sem muito conhecimento, ficam admiradas do que os espíritos estão falando, registram aquilo e multiplicam. E aí pode chegar até ter pessoas bem esclarecidas que pegam aquilo e aceitam. Não sei que devaneio passa na cabeça das pessoas que pegam uma coisa completamente ilógica e aceitam. Eu não sei dizer muito bem como é que funciona essa patologia, mas ela ocorre. A segunda, podem ocorrer com pessoas cultas ou não cultas. Né? Uma pessoa que é profundamente conhecedora de uma outra doutrina, por exemplo, a teosofia, se aproxima do espiritismo, vê similaridade e pensa que é a mesma coisa. Se eu tenho 2 livros aqui, como é que eu faço para saber se eles são próximos ou não? Se eu ler bastante esse daqui e olhar superficialmente esse, eu falo, nossa, eles tratam de assuntos semelhantes. Mas será que eles são iguais? Como é que eu faço para saber se são iguais ou não? Eu tenho que estudar esse aqui também, não é? Então, a única forma de eu saber a diferença entre esses dois é estudar profundamente os dois. Senão você não vai estar sendo correto. Né? Se eu fizer uma leitura superficial, não importa qual dos dois seja, eu vou estar sendo injusto, seja com um ou seja com outro. Né? Vamos pegar um exemplo prático. Teosofia e espiritismo. São iguais? O que vocês acham? Você tem certeza que não? Você não prestou atenção no que eu acabei de falar? Se você está dizendo não, é porque você estudou as duas profundamente. Quem é que falou não? Agora não acha mais, né? Não acho mais, eu devia ter pego o nome RG. Então, veja, primeira coisa, gente, esses detalhes da pesquisa do Herculano, que ele transformou em livros, tem a ver com a nossa vivência cotidiana. Não é uma coisa para a gente ler e falar, nossa, que interessante. Então, por exemplo, a prática na casa espírita, a nossa vivência com relação ao espiritismo no estudo, o nosso cotidiano na vida, como é que a gente vivencia as coisas que acontecem conosco, que resposta que a gente dá, quando a gente vê um problema no nosso cotidiano, na nossa família, né? Como é que você lida com isso? Quais as opiniões que a gente emite no cotidiano? Né? Tudo isso está relacionado, não é separado. Então, muitas vezes a gente pode achar que acredita uma coisa, mas se a gente for ver nossas opiniões no cotidiano, são diferentes daquelas. Né? Então, aqui tem uma questão prática. A gente tem vontade de dizer que teosofia não tem nada a ver com o espiritismo. Mas você só pode afirmar isso se você estudou a teosofia e você estudou o espiritismo. Então, será que é dever dos espíritas estudar profundamente a teosofia? O que vocês acham? Agora ninguém responde rápido, né? Sendo possível, é bom. É bom, mas é necessário ao espírita fazer isso? Não é, porque se você se propõe a entender o espiritismo, se dedique a estudá-lo. Deu para entender? Se você quiser estudar muito bem o espiritismo para diferenciar das outras coisas, primeiro você vai ter que se dedicar ao espiritismo, que é o seu foco principal, e conhecê-lo muito profundamente. Aí estude outras coisas para saber a diferença. Se você não quer se interessar de ficar estudando profundamente outras coisas, você pode escutar opiniões mesmo, ler, não, esse aqui já estudou e viu que não é tão diferente, eu não vou ficar me dedicando a isso e sem necessidade. Né? É muito diferente de você ficar sabendo da aproximação do espiritismo com outras ciências e estudar aquela ciência para poder compreender melhor o espiritismo. É outro assunto. Né? Então, por exemplo, é interessante estudar física para compreender o espiritismo? Ou não? É interessante, porque o espiritismo toca na questão da física.
É interessante estudar filosofia? Pedagogia? É claro que é interessante, porque há uma intersecção entre todas as ciências do espiritismo. E tudo que eu estou falando aqui são ideias de Herculano Pires. Exatamente essas duas coisas que eu falei, você vai encontrar nos livros dele. A necessidade de você conhecer bem o outro lado. Nós temos críticas fortes do Herculano com a mistura com a teosofia. Será que ele podia falar isso? O que vocês acham? Ele conhecia a teosofia? Como é que vocês sabem? Eu sei porque eu cresci na casa dele e as conversas de todos. Então eu não vou discutir com a senhora. Mas eu vou falar uma coisa. A filha dele não se chama Helena? E ela se chama Helena por quê? É uma homenagem a Blavatsky, não é verdade? Ele era teósofo, tanto que a primeira palestra dele, ele recebeu um elogio e uma crítica, né? O elogio que foi... É bom a gente falar de um assunto que está vivo na sala, né? Quando ele fez a palestra, ele foi elogiado pela eloquência, pela coerência, né? Só que disseram, no final, ele teve que ouvir o seguinte: só vai estudar espiritismo. Porque você só falou de teosofia, você não falou de espiritismo, são coisas diferentes, não é? Ele fez críticas muito fortes a teorias equivocadas e ele fez críticas muito fortes a atitudes que parecem atitudes simples, banais, que talvez para nós não teria muita importância, mas ele percebia o alcance do desdobramento daquilo. E ele conhecia o passado para saber o estrago que aquilo no passado se fez. Né? Vou fazer aqui algumas referências. Vocês já ouviram falar do Evangelho deturpado pela Federação? Né? Para não sofrer a crítica de não falar sobre um assunto que não conheço, eu tenho o Evangelho em casa, deturpado. Eu procurei nos sebos até achar o Evangelho publicado pela FESP. Né? Até, se não tiver na biblioteca do Herculano, já ofereci para fazer parte. Né? Esse Evangelho, se você pegar ele para ler, você não percebe muita diferença, a não ser que você comece a ler com atenção. E se você ler com atenção, tem um capítulo que ele vai falar prece para os maus espíritos. Sabe o que está escrito lá? Prece aos espíritos menos bons. Tem um outro capítulo que vai dizer amai os vossos inimigos. Aí lá está escrito assim, amai aqueles que não vos amam. É a mesma coisa? Quem fez essa tradução, que foi o Paulo Alves Godoy, e publicou, fez isso porque numa conversa informal, o Chico Xavier, num evangelho normal, né, que estava se lendo um trecho, num determinado capítulo, dizia lá, enviar ao fogo do inferno. Ele falou, puxa, podia ter uma coisa mais amena, porque isso assusta o povo, né, fogo do inferno. Às vezes a pessoa está lendo o evangelho e não sabe que não existe o inferno. E ficaria talvez assustado com essa expressão. Ele fez esse comentário. As pessoas que estavam ao redor dele ampliaram aquela fala do Chico até o ponto de chegar a dizer, ele pediu uma revisão completa das obras espíritas. Né? E nesse evangelho, aonde está escrito o fogo do inferno, foi substituído por uma outra expressão. Eles colocaram lá circunstâncias desagradáveis. Eu até fiquei em casa pensando, né? Se Herculano não tivesse feito a acusação toda que ele fez e esse assunto não tivesse morrido, eles iam fazer a revisão de todas as obras de Kardec. E quando eles chegassem no céu e o inferno? Não ia ter que tirar o nome do inferno? Eles iam fazer o quê? O céu e as consequências desagradáveis? Iam alterar o nome do livro? Percebe a extensão aonde chega essa questão? E pensa o seguinte, se esse grupo fez essas alterações no Evangelho, quem diz que é o que vai fazer um próximo grupo? Eles não podem ficar chateados com outras palavras? Com outros trechos? Olha, na codificação, nós temos um problema de tradução, inclusive presente nas traduções de Herculano Pires. Ou seja, tem muita coisa para se fazer no Espiritismo.
Na época de Kardec, havia uma teoria a respeito do calor, que se imaginava que o calor era uma substância. E essa substância estava presente nas coisas quentes, e quando você aproximasse essa coisa quente de outra, o calor se igualava porque a substância do calor saía de uma e ia para outra. Deu para entender a ideia? Então o calor seria uma substância que se transmitiria de um objeto para outro. O nome dessa teoria se chamava calórico. E ela estava ainda presente na época de Kardec, como sendo uma das hipóteses, aceita por grande parte ainda das pessoas. Nas obras de Kardec, em determinados momentos, ele se refere ao calórico, que é uma palavra específica em francês, que é diferente da palavra calor em francês, que representa a sensação de calor. Quase todas as traduções cometem gafe, inclusive algumas publicadas na tradução de Kardec, na Edsel, em todas as obras, não tem ninguém que se salvou dessa. Onde era para escrever calórico, está escrito calor e vice-versa. Né? Mas isso, por que ocorre isso? Porque hoje, nem nos livros de física, existe explicação fácil de se achar a respeito dessa teoria do calórico. Então, é possível que você erre até de boa vontade, até bem intencionado. Bom, quando nós vamos ler as obras, então, de Herculano, ele vai pontualmente fazer uma denúncia a respeito da mistificação de espíritos e qual que ele considerava a mais grave, vocês sabem? Qual a mistificação de espírito mais grave? Por Herculano. Isso, e qual que era o que ele considerava mais grave? Não. Rusteng. Né? Você sabe quem foi Rusteng? Ninguém sabe? O Rusteng é um advogado francês da corte de Bordeaux, né? Que conheceu o espiritismo na época de Kardec, se aproximou do movimento espírita e foi um dos líderes do movimento espírita em Bordeaux, na França. E quando ele estava num período de confusão, de dificuldades, inclusive estava passando por um período de doenças, uma das médiuns do grupo que ele dirigia, Émile Collion, ela começou a psicografar um grupo de textos a respeito da questão dos evangelhos e da Bíblia. E esses espíritos se revelaram a Rusteng dizendo que eram os espíritos de Moisés e dos evangelistas e que iam oferecer a revelação da revelação. Ou seja, os espíritos que estavam ligados a Kardec, depois esse grupo concluiu, o grupo ligado a Rusteng, eram espíritos que não tinham a profundidade suficiente para alcançar a questão moral. O máximo que podia Kardec era falar a respeito das questões filosóficas. E no planejamento do Espírito da Verdade, teria mais do que um revelador. O revelador inicial das partes mais físicas e da filosofia seria Kardec. E o Rusteng seria o revelador da parte moral, que precisaria ter contato com os espíritos muito mais elevados do que Kardec. E na conclusão deles, Kardec, depois de fazer a sua parte inicial, por um certo orgulho, não soube descansar e deixar que os outros cumprissem a sua missão. E achou que dele é que viria todas as questões. E começou a escrever livros equivocados que não deveria ter escrito, né? O Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. E a verdadeira teoria moral espírita seria a transmitidas por aquela médium por meio dos 4 evangelhos de Rusteng. Conheciam essa história? O que aconteceu? O Herculano encontrou na FEB uma defesa forte e intransigente de Rusteng. E esse livro era adotado na FEB e ainda hoje faz parte do quadro da FEB de obras que são divulgadas, são vendidas, divulgadas e estudadas. No Estatuto da FEB consta as obras de Rusteng. E Kardec, o Herculano fez uma condenação
muito forte a respeito desse grande equívoco. E os filhotes dessas ideias dos espíritos trazerem novas revelações começaram a surgir. E aí sim veio Ramatiz e outras obras. Ramatiz com grande influência aqui em São Paulo e o Rustang com grande influência no Rio de Janeiro, presente hoje no movimento espírita. Né? Foi muito criticado o Herculano Pires por ter feito essa condenação. E quem aqui já ouviu falar da palavra karma? Todos ouviram falar? Não. Aonde eu vou encontrar o karma na teoria espírita? Onde eu posso ler sobre isso? Só tem karma para achar. Vocês sabem onde é que ele está? Esse assunto está escrito na obra de Kardec? Quem sabe? Onde tem algum texto de Kardec sobre karma? Vocês conhecem, não? Ninguém sabe? Então como é que a gente fala sobre karma no movimento espírita? Onde é que tem isso? Não tem em nenhum lugar. Jamais esse tema foi tratado por Allan Kardec. Né? O karma tem origem indiana e foi trazido para nós principalmente pelos teósofos. Faz parte da teoria dos esotéricos, mas faz parte especificamente da teoria da teosofia de Helena Blavatsky, ou seja, Herculano conhecia muito bem. E o que o Herculano conhecia melhor ainda era a diferença entre a teoria do karma, que é uma teoria que se aproxima do pecado católico, você é castigado pelos erros que cometeu. Difere completamente da teoria espírita, que é uma teoria pedagógica. Seria muito interessante desenvolver esse assunto, mas não é o de hoje. Mas a gente pode encontrar nas obras do Herculano ligada à educação a fundamentação disso. O Espiritismo é uma doutrina pedagógica. O Espiritismo é uma proposta de educação. E não é isso porque Kardec quis. É a descrição dos espíritos, da realidade nossa, quando na espiritualidade. A grande notícia do Espiritismo é a de que o pensamento de castigo, de queda, de sofrimento, é um pensamento dos homens. Os espíritos, no mundo espiritual, já conscientes da realidade e da nossa proximidade com Deus, né, cada vez mais forte, sempre presente, mas nem sempre entre nós consciente, no mundo espiritual, a relação nossa com Deus, necessariamente, para todos aqueles que se tornam espíritos, depois do desenvolvimento nos seres inferiores da criação, né, que é uma evolução automática, condicionada, quando nos tornamos espíritos, recebemos de Deus 100% de liberdade. É uma condição para que o universo funcione. Não é possível o universo funcionar se o espírito, quando se torna humano, tenha 100% de liberdade. Você pode fazer, no que tiver ao seu alcance, qualquer coisa que passar pela sua cabeça. Você já se deu conta disso? Os cachorros fazem o que eles querem? Ou eles são condicionados pela natureza ou pelo homem. Algum outro animal faz o que ele quer? Todos eles são condicionados. Você já parou para pensar que você pode fazer o que você quiser? E alguns seres humanos fazem o que querem mesmo, né? Fazem aí barbaridades, não é? Mas também não é uma barbaridade não fazer nada? Se a gente não cai no erro de não cometer barbaridades por aí, a gente também cai no erro de não fazer nada, de não tomar atitudes, né? De não se envolver com as questões. Alguém vai obrigar você a se envolver com alguma questão? Então, a liberdade tem vários pontos de vista, hein? A gente não toma a liberdade de fazer grandes equívocos. Ah, mas eu não roubo, não mato, não prejudico ninguém. Tá, e o que você faz? Né? Qual é a sua atitude diante de uma injustiça? Qual que é a sua atitude diante de um equívoco? De um abuso? Então, a nossa liberdade não é só a liberdade de deixar de fazer o equívoco. Nós também temos a liberdade de fazer o correto. E o universo não obriga você a fazer o correto. Ele aguarda você fazer o correto. E um dia nós vamos descobrir que a cada minuto a nossa ação é que causa a mudança. Faz parte do Espiritismo isso? Faz parte de uma forma fundamental. Qual que é o lema do Espiritismo?
Fora da caridade, não há salvação. E o que é caridade? É ação autônoma, ação voluntária na mudança. A notícia que eu trago para vocês é a seguinte. Herculano Pires, com muita dedicação, soube denunciar os equívocos das doutrinas equivocadas dos espíritos. Soube denunciar a aproximação equivocada do espiritismo com doutrinas que não tem nada a ver com a proposta espírita. E soube denunciar os novidadeiros, achando que o espiritismo já está ultrapassado e que a gente tem que descobrir coisas novas, não é? Herculano Pires viu isso à sua volta no movimento espírita. Isso está ocorrendo ainda? Nós não estamos falando ainda de uma doutrina recuperada. O espiritismo sofre as mesmas circunstâncias que o Herculano encontrou. O que hoje nós temos é muitas pessoas pensando como Herculano. Então ele deixou de ser um maluco que estava falando sozinho. E hoje ele tem adesão no pensamento de muitas pessoas. O que o Herculano não sabia, e o movimento espírita ainda não sabe, é que na recuperação da história de Kardec, nós vamos reencontrar as mesmas deturpações que estão ocorrendo agora, já começaram a ocorrer na época de Kardec. E tomaram conta da estrutura de Kardec e da Revista Espírita depois que ele morreu. Vocês sabem quem foi o continuador das obras de Kardec? Oi? Quem continuou as obras de Kardec? Não. O Leon Denis, ele fez isso por sua conta, né? Na sua cidade, nas palestras que ele começou a fazer. Já ouviram falar de Gabriel Delany? Ele era filho de Alexandre Delany, que era companheiro de Kardec, e também iniciou suas pesquisas por conta própria. Quem deu continuidade foi a esposa de Kardec, né? Mas ela já tinha bastante idade, né? E precisou chamar um administrador. E esse administrador se chamava Lemarie. Alguém já ouviu falar? Lemarie? Não ouviram falar? Faz parte da história do Espiritismo, é importante a gente saber, porque essa história chegou até o Brasil. O Lemarie, continuador das obras de Kardec, assumiu a Revista Espírita e o Instituto de Kardec. Em 1870, quanto tempo depois da morte de Kardec? Um ano. Em janeiro, foi publicada a seguinte questão na Revista Espírita. Os espíritos já disseram tudo o que tinham que dizer. A partir de agora, eles só se repetiriam. Então, vamos dar por encerrada a pesquisa do espiritismo e vamos começar só a divulgar o que Kardec propôs. O que vocês acham dessa história? Completamente equivocado. Isso causou uma desmobilização no movimento espírita. Em seguida, Kardec tinha proposto a formação de uma comissão. Essa comissão tiraria da mão de uma pessoa a continuidade dos estudos espíritas e tornaria isso, de certa forma, social. Um grupo que pensaria as novas ideias, e não mais uma, como foi Kardec, porque precisaria de um precursor. Lemarie assumiu a direção do movimento espírita na sociedade de Kardec e permaneceu por 30 anos, não dando espaço a mais ninguém. 3 anos depois, em 1873, ele conheceu uma senhora que estava visitando o irmão na França. Sabe qual é o nome dessa senhora? Helena Blavatsky. Antes dela fundar a Sociedade Teosófica, que foi em 75. O Lemarie teve contato com ela. Quando em 75 ela fundou a Sociedade Teosófica, ele se correspondeu com ela e disse o seguinte: olha, o espiritismo de Kardec está muito rebatido, a gente precisa de coisas novas. Então estou fundando a Sociedade Teosófica dos Espíritas da França. Vocês acreditam nisso? 1875, 6 anos depois da morte de Kardec. Sabe onde era a sede disso? Na Sociedade de Kardec. Nós temos a internet no ar, Tá. vai ser importante. Pois não. Rustang, ele fez uso da Revista Espírita depois da morte de Kardec, morreu e deixou a continuidade da sua pesquisa para um senhor chamado Jean Guérin. O Jean Guérin financiou a Revista Espírita e passou a escrever na Revista Espírita as ideias de Rustang. Também alguns anos depois da morte de Kardec. Ou seja, as mistificações que o Herculano encontrou não ocorreram no Brasil. Elas tiveram início na França. E aonde que elas ocorreram? Na sociedade deixada por Kardec.
Então, quando o Herculano estava fazendo aquelas defesas todas do Espiritismo, ele não estava fazendo uma defesa em função de ideias próprias. Sem saber, ele estava defendendo as ideias originais de Kardec, dos ataques que Kardec sofreu 1 ano depois de ter morrido, e que ele não pôde em vida se defender. Então a missão de Herculano foi muito importante. E a missão de Herculano não acho que foi de Herculano. Eu acho que é uma missão dos espíritas. Mas todos nós temos liberdade de segurar nessa bandeira ou não. É assim que funciona o universo. Obrigado. Bom, queremos agradecer ao Paulo por essa palestra que ele nos trouxe. Vamos entrar com as perguntas, tem tempo ainda? Tem. Então, há um pedido técnico do rapaz aqui, que é, quem for fazer a pergunta, esperar o microfone chegar até ele por próximo da boca, senão não sai, nem na internet, nem na gravação. Paulo, muito obrigado por suas considerações e trazer essa história e recuperar essa história. Dois pontos que eu gostaria de lembrar. O Herculano dizia também que no próprio discurso, no túmulo de Kardec, no enterro de Kardec, Flammarion não entendeu e fez uma frase de quem não tinha entendido o Espiritismo. E era um companheiro de Kardec, quando disse: Kardec fez uma doutrina um tanto pessoal. O trabalho dele foi muito pessoal, mas assistido pelos espíritos. De fato, corrobora que já no dia do enterro dele já estava começando um não entendimento aí do espiritismo. Agora, recentemente você escreveu um libelo muito contundente contra uma novidade que está se alastrando aí no espiritismo e que foi inclusive defendida por Divaldo, que é as crianças azuis. Como é que está isso hoje? Não são crianças azuis, é uma particularidade do azul, é o índigo, né? O índigo. Azuis, né? Bom, foi mal traduzido. Nós temos um pioneiro em recuperar essa ideia que o espiritismo está esquecido, né? Eu acho que é uma posição de humildade nossa, como foi do Herculano, assumir que o espiritismo é um desconhecido. Porque só quando você assume a imperfeição é que você começa a aprender. Esse é um fundamento da educação. A segunda questão, nós temos que começar a separar as pessoas das ideias. Eu poderia aqui, por exemplo, alguém aqui se tocou, poxa, mas ele falou que tem um erro de tradução do Herculano. Gente, se o Herculano estiver aqui, ele me aplaudiria. E tenho certeza que ele modificaria o texto dele. Quando eu fiz a pesquisa a respeito de Mesmer, eu encontrei equívocos no livro de Hermínio Miranda. Vocês já leram Hermínio Miranda? Ele coloca em dúvida se o Mesmer conhece o Hermínio Miranda, né? Num dos livros dele, ele colocava uma dúvida se ele era charlatão ou não. Quando eu escrevi o livro e depois fui lá na casa do Hermínio conversar com ele, eu toquei nesse assunto. E ele falou assim: olha, por falta de informação, eu escrevi um equívoco e vou corrigi-lo. Mais para frente ele escreveu um livro novo, um dos últimos que ele escreveu, e ele pôs lá o meia-culpa, que recuperou a ideia do Mesmer, demonstrou que ele era correto e desdisse o que ele disse antes. Então as grandes figuras têm noção de que a gente não tem compromisso com o que a gente sabe. Porque se somos imperfeitos, nós sabemos de forma imperfeita e precisamos mudar, né? O Flammarion, ele tinha grandes dúvidas a respeito da mediunidade e ele não estudou profundamente a Revista Espírita até por falta de tempo. Na época que ele fez esse pronunciamento, já tinha se iniciado um movimento de intenções religiosas sob influência do Rustang, que já estava provocando um certo afastamento do Flammarion. E ele imaginava que nós tínhamos que estudar os fenômenos para provar a existência do espírito. E não tinha lido bem Kardec, que já havia dito: não adianta tentar provar espírito por fenômeno, porque você pode aparecer um espírito aqui na frente da gente e dizer sobrevivência após a morte. E depois as pessoas vão para casa e amanhã já não acreditam mais. Será que eu vi mesmo? Né? Então Kardec falou: o que vai nos dar certeza da existência dos espíritos
é a lógica da teoria dos espíritos. Estude o espiritismo com profundidade. A lógica da teoria deles é tão avassaladora que você fala, só pode existir espírito. Porque só poderia vir do mundo espiritual uma teoria tão completa, tão especial. Depois de 40 anos, o Flammarion foi escrever um texto e ele disse o seguinte: estou há 40 anos pesquisando o fenômeno e chego à conclusão de que por meio do fenômeno não é possível atestar a existência do espírito. O que ele fez nesse momento? Ele acabou concordando com Kardec, mesmo que não deixou explícito ali. Não é verdade? A questão das crianças índico é muito simples. Um médium norte-americano, fascinado com as comunicações que ele teve com um ser de outro planeta, começou a escrever, psicografar uma série de textos, né? Ele não é espírita, nem conhece o movimento espírita, nada. Ele está lá nos Estados Unidos. E ele começou a ter contatos mentais com um ser de outro planeta, que começou a transcrever textos e mensagens. Ele formou um grupo, e nesse grupo eles começaram a estudar e divulgar essas histórias, até que ele escreveu um livro, Crianças Índico. Gente, precisa ser espírita para ser médium? Não. Precisa ser espírita para falar com o espírito? Não. E precisa ser espírita para falar com o espírito mistificador? Também não. Então tudo isso aconteceu nos Estados Unidos com esse médium. Agora, quando chegam os textos no Brasil desse médium, pelo espírito do Crion, o que os espíritos devem fazer com esse material? Olhar para ele, ver o que ele fala. Por exemplo, ele fala que grandes espíritos que vivem em planetas superiores participaram de um experimento na Terra. Qual era o experimento? Esquecer a vida maravilhosa que eles tinham lá e viver como os homens sofrendo aqui na Terra. E se eles conseguissem transformar a Terra num planeta melhor, o planeta sobreviveria. Se não, o planeta vai ser destruído, não sei, agora eu não me lembro mais se é por um meteoro ou um grande cataclisma que vai destruir a Terra. E o Crion, com a sua força da mente, com a ajuda daquele médium, estava mentalizando para conseguir afastar aquele meteoro para a Terra sobreviver. E a manifestação desses grandes espíritos superiores começariam a se dar por meio das crianças que iam nascer, as crianças índigo. Que uma das características das crianças índigo, segundo o livro desse médium, são crianças que não são conformadas com as situações que vivem. Né? São aquelas que, inclusive, essas crianças que na infância mesmo já matam, caso esses grandes distúrbios, é por causa dessa inquietação da criança índico. Agora, ele tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não. Então, é de novo um cavalo de Troia. Quem é que trouxe para o espiritismo esse material? Os espíritas. Quem fez isso está completamente equivocado. Pode se chamar Joaquim, José, Almeida ou Divaldo. Pode ter o nome que for, cometeu o mesmo equívoco. Né? Trazer para dentro do espiritismo um cavalo de Troia. Um grande equívoco que pessoas de fora do espiritismo não cometeriam esse equívoco, mas os espíritas cometem. Né? Eu não tive tempo aqui de apresentar para vocês, mas eu fiz uma pesquisa do que pensava a Blavatsky enquanto o Lemarie estava tentando associar o espiritismo com a teosofia. Então, ele criou essa associação de teosofia na França e começou a escrever na Revista Espírita que teosofia e espiritismo eram iguais. E fez isso durante 5 anos, gente. 5 anos escrevendo isso e fazendo as reuniões de teosofia. Até que chegou um dia que eles tiveram uma bela ideia de saber o que era teosofia. E aí pediram para traduzir alguns textos de teosofia. Gente, essa história é verídica. Parece que eu estou inventando. Fizeram a tradução dos textos de teosofia e publicaram na Revista Espírita. Os teósofos ligados a Blavatsky leram e disseram: gente, não tem nada a ver com teosofia o que estão publicando lá. E ainda estão criticando, dizendo que é equivocado. A Blavatsky pegou esse material, pediu para traduzir para o inglês e ficou extremamente brava com isso. E escreveu um texto dizendo: não tem nada a ver espiritismo com... Os princípios são os mesmos, mas as ideias do espírita são diferentes das nossas. Não tem nada a ver.
veio para a França, em 1885, destituiu Le Marie da Sociedade Teosófica e nomeou uma única representante que estudava os livros dela. E depois publicou no Jornal dos Teósofos que os espíritas franceses estavam tentando aproximar o espiritismo da teosofia sem estudar a teosofia. E ela sabia que as duas coisas não eram iguais. Quem foi mais sincera? A Blavatsky, que dizia, eu faço teosofia, eu nunca disse que é igual ao espiritismo. Quem está dizendo é os espíritas. E nós tivemos que engolir a seguinte resposta que ela deu para um leitor do Teósofo. Ela disse o seguinte, os espíritas estão confundindo espiritismo com teosofia, sendo que nem eles se entendem entre si. Basta você ler o livro Os Quatro Evangelhos de Rustank, que você vai ver que é um conteúdo que não concorda com as ideias de Kardec. E ela imaginava que os dois livros faziam parte do espiritismo, porque o Le Marie era rustanguista e apresentava o Rustang como sendo igual ao espiritismo. Olha onde chegam as coisas. Uma pessoa mais lúcida como a Helena Blavatsky sabia distinguir espiritismo de teosofia e sabia distinguir rustanguismo de espiritismo. E os espíritas não. E ainda tem espírita hoje que mistura as três coisas. Não é um absurdo? Tem mais alguma pergunta que queira ser feita? Bom, agradecendo então, Paulo, se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Que espírita, se você não der um ponto final na fala Foi dele... muito curto, acho que ele pode voltar para mim logo, completar a palestra. Então, agradecemos a todos. O assunto ele é muito principalmente extenso, né? ao Teria Paulo um monte de coisa para a gente E trabalhar. a sugestão do Dr. Milton será registrada. Ok. Muito obrigado a todos.